Bate-bola final. Caio César. É o nosso bate-bola final para comentar sobre esse jogo, essa derrota alvinegra. 3-0 para o Novo Horizontino diante do Ceará. 3-0 e de um Ceará realmente muito mal no jogo de hoje. O placar diz realmente o que foi o jogo, né? E caberia até mais para a equipe do Novo Horizontino. Alisson de Queiroz comenta com a gente. Tá contigo, Alisson. Pois é, Caio, cabia mais exatamente pela equipe que mereceu, né, vencer o jogo de hoje. É claro, o Ceará realmente muitas dificuldades, passando por todos os setores do campo, e isso desde o primeiro tempo até o final, que fique bem claro. A nossa certa indignação pela partida de hoje do Vozão é exatamente por isso, porque faltou aquele poder de reação nas substituições, em alguns momentos da partida que a equipe tinha a posse de bola, não conseguia fazer a variação de jogadas, entendeu que com o Jean Carlos jogando ali muitas vezes de costas, para marcação pelo lado esquerdo, era figura apagada, o Eric não conseguindo entrar no jogo, o Chay no segundo tempo evoluiu até nesse meio de campo, mas o fato é que a equipe, alinhado a todas essas lentidões e desorganização, principalmente ali no primeiro tempo, alinhado a isso, a equipe do Novo Horizontino conseguiu, em muitos momentos, principalmente com a marcação alta, recuperar a bola do Ceará e já criar oportunidades. E no primeiro tempo, a equipe, em uma das transições, conseguiu, com o Marlon abrir o placar, falha do goleiro Richard, ele não consegue, faz no primeiro momento assim uma defesa, digamos assim, mas a bola acaba realmente passando por ele, não é o suficiente a força da mão para evitar o gol. E ali, o Novo Horizontino, virando o primeiro tempo com 1-0, colocaria muito mais em risco o resultado para o Ceará, de tentar empatar ou reverter a situação. Poderia ter acontecido no segundo tempo, mas o que a gente viu foi um Grêmio Novo Horizontino envolvendo muito mais o Ceará. Esse meio de campo, com o Marlon sendo um motorzinho, tanto atacando como defendendo. O Raul Prata pelo lado direito, caindo como ala. O Heverson pela esquerda, o cara da bola parada, também muito perigoso. É uma equipe que é interessante, não à toa está aí no G4 no momento da competição, e conseguiu envolver o Ceará no segundo tempo. Deixou só de fazer uma marcação-pressão, de em alguns momentos tentar a transição com o Ailon e o Douglas Baggio espetando ali pelo lado direito, o Ailon pela esquerda, e aí propondo mais o jogo, conseguiu o segundo gol. Interessante os detalhes, Caio? Do segundo e do terceiro gol do Ceará. O Novo Horizontino, mesmo tentando criar ali com objetividade, a gente falava da simplicidade de, às vezes, 2 jogadores contra 5 defensores conseguirem construir rapidamente, finalizar. Eles erraram no primeiro momento a construção da jogada. E aí no primeiro gol o Luiz Otávio acaba pichotando uma bola que poderia ter dominado, tentado sair jogando. O Richard novamente deixa a desejar no segundo gol, nesse momento de falha do Luiz Otávio, de afastar a bola. No terceiro gol também, o David Ricardo, se você observar, também meio que se livra da bola, tentando achar o Castilho ali na saída de jogo, mas não consegue, é mais uma pichotada também. E aí rapidamente o Marlon aciona o lado direito, e aí o Novo Horizontino consegue construir muito bem a jogada de ataque. O Léo Tocantins mata o jogo 3-0. O Ceará, depois do terceiro gol, de fato, Caio, tudo aquilo que já estava ruim, sabe aquelas nossas frases de efeito do cearense e do brasileiro, nada ruim que possa piorar, mas não. Infelizmente piorou. O Ceará não conseguiu, parece que desistiu assim mesmo da partida depois do terceiro gol. Claro, 3-0, 28 minutos ficaria difícil. Mas o que faltou mesmo foi isso, de dar um gásinho a mais, principalmente ali no setor de criatividade. Viu o Jean Carlos muito disperso no jogo, não conseguindo em alguns momentos, tentando a bola longa, o cruzamento para dentro da área, para o Nicolas e o Vitor Gabriel depois brigarem. Ia ficar difícil, 3 caras ali dentro da área plantados. E vale a ressalva, o Adriano, o César e o Renato muito bem no jogo de hoje, os 3 zagueiros desta equipe do Novo Horizontino. Equipe para dar trabalho e se conseguir, Caio, o Eduardo Batista extrair essa evolução, pode ser uma das concorrentes aí para brigar por acesso. E pelo título também, No momento, vice-líder dessa Série B, o Novo Horizontino com esse placar de 3-0, no momento, vai chegando a vice-liderança com 18 pontos. Na verdade, exatamente, a vice-liderança com 17, deixa eu atualizar aqui. A vice-liderança dessa Série B com 17 pontos, exatamente isso. E o que é preocupante também, Alisson, é porque uma Série B de 38 rodadas é uma competição em que você deve ter uma constância.
não é que você vai vencer todas as 38 rodadas, não é isso. Mas é ser constante na apresentação, na qualidade, né? Hoje foi um time totalmente irreconhecível em comparação com os últimos jogos. Um Ceará mais eficiente, que chegava ao campo de ataque, talvez até em alguns momentos faltando um pouco de criatividade, mas era um time que chegava com mais força, conseguia se impor dentro do jogo. Hoje voltou a ser aquele time do início, do Barroca, né, daqueles jogos iniciais que a gente tanto criticou. Quer dizer, essa gangorra, essa disparidade de apresentação, de desempenho é que não pode acontecer numa Série B, né? Porque é desempenho, essa irregularidade não uma campanha, não faz uma campanha de um time que vai brigar pelo acesso. Então é preciso ter mais regularidade nessas apresentações. A gente esperava que fosse um jogo duro, claro. A gente falava sobre isso no pré-jogo, né, Alisson? A gente esperava que fosse um jogo complicado, afinal de contas, as duas equipes com campanhas bem parecidas, um confronto direto, né, para ver quem chegava ao G4. Mas dessa forma não foi um jogo equilibrado, não. Foi um jogo totalmente a favor do Novo Horizontino, que venceu com sua facilidade, né, Alisson? Exatamente, né? O Barroca, quando chega no Ceará, ele fala disso, né? De não deixar ali, pelo menos no início, mesmo não jogando tão bem, mas pontuar, né? E aí o que a gente viu na evolução foi exatamente contra o Criciúma e o Londrina. A equipe jogando bem, melhor até que contra o Tombense em casa, na vitória, né? De 2-0. E aí hoje é meio que realmente, como você disse, tem muitas lições a tirar. Olha, se tem um jogo que dá para tirar várias lições do que não fazer no jogo, em outras partidas futuras é esse. A gente não quer ver o Ceará sendo figurante, né, dentro da partida. O Novo Horizontino realmente se apresentou muito bem, parecia que estava jogando realmente em casa. O Ceará faltou disso, né, tanto no quesito de criação, mas isso que você falou, talvez ali de definir uma jogada, de ter um gás a mais, uma vontade ali a mais, de reverter uma situação que era difícil dentro da partida. Quem viu, né, o primeiro tempo, cara, percebeu o Ceará realmente encaixotado. A equipe do Novo Horizontino se portou muito bem e assim foi até o final. A gente espera que nos próximos jogos o Ceará mantenha essa constância, né? Parecido mesmo com o que foi contra Londrina e Criciúma e não com o que foi na partida de hoje. Agora vamos com o nosso Raio-X. Os melhores e os piores do jogo. Raio-X da Torcida K. Raio-X da Torcida K. Quem foi melhor, quem foi pior na sua visão, na sua análise, Alisson? Cara, começar pelos piores, né? Que foi o time da casa. O Ceará poderia, né, elencar alguns. Acho que no sistema defensivo deixou a desejar. O Gabriel Lacerda, lentidão muito grande na saída de bola, alguns momentos dispersos. Como você falou, né, voltando muito, retardando muito o jogo, até quando não tinha ali alguma pressão. O Jean Carlos na peça ali ofensiva também deixou a desejar, mas eu acho que o Richard, pelo momento, né, daquele gol, do primeiro gol e principalmente do segundo, foram momentos decisivos, né? Não deixa de ser momentos decisivos em termos de números de gols, né? Por exemplo, acabou interferindo mais do que esses dois. Eu acho que hoje o Richard é, para mim, o pior da partida. Pelo lado do Novo Horizontino, alguns destaques, como o Marlon, como o Douglas Baggio, também correndo muito, o Ailon. Sistema defensivo muito bem implantado, gostei muito desses três zagueiros, a forma com que eles conseguiram, né, se sobressair, adiantando bem a marcação, muitos momentos até no meio de campo, mas eu vou dar para o Marlon. Acho que o Marlon hoje merece sim ser escolhido como o melhor homem em campo, por ser esse motorzinho, né? O cara que marca, o volante que marca e o que sai para o jogo, chegou na frente, foi premiado com um gol, e aí ajudou a equipe a sair com a vitória.